Ei, gente, paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo aí. Estamos de volta ao canal. Dei uma pausa aí por um tempo. Falei que ia estar gravando vídeos semanais, mas é aquilo, né? Vida de mãe, assim, a gente não sabe como é que vai ser. A gente tem que falar, se Deus permitir, a gente consegue. Amém? Então, queridos. Eu tô aqui para discorrer com vocês hoje, comentar com vocês hoje sobre o texto, né, de Mateus 24, que é o sermão profético, né, onde Jesus esteve aí trazendo para a gente alguns acontecimentos, né, sobre o fim do mundo, acerca da sua vinda, né? E alguns detalhes históricos, algumas considerações, né? Conselhos. Então, eu decidi fazer esse vídeo por conta que uma irmã, né, teve me perguntando qual era a minha linhagem teológica, tal, esse papo todo, se eu era pré-tribulacionista, pós, essa coisa toda. E eu falei para ela, olha, querida, eu tenho um entendimento, né? O que é isso, para quem não sabe, pré-tribulacionista, pós, né? É o entendimento de que o Senhor vai voltar, né? Vai arrebatar a tua igreja, ou antes da grande tribulação, ou pós-grande tribulação. Se você quer se aprofundar mais, né, nesse estudo dos sinais do fim, escatologia, né, chamado assim na teologia, eu posso estar indicando para vocês aqui, muito bom, tá? Os vídeos da pastora e profetisa Lília Bucater, minha querida, minha amiga, e vocês podem estar acompanhando o canal dela, tem vários vídeos, né? Ano passado, uma sequência aí, tá? Tanto no Instagram dela, ela tá aí todo dia fazendo live. E o pastor também, Harold Walker. Inclusive, tem um vídeo muito legal, eu vou colocar aqui na descrição, tá bom? Os links. E que ele fala assim, o grande perigo da igreja, né? Nos últimos dias. Muito interessante, eu aconselho vocês assistirem, ok? Mas vamos lá ao assunto. Em Mateus 24, os discípulos estavam lá com Jesus no templo e eles estavam vendo as grandes construções ali no templo, essa coisa toda, e perguntaram, e admirados, comentaram com Jesus, né? Olha só, Jesus. E ali no versículo 1, você pode ver até o versículo 3, ele fala comentando sobre isso. E depois, no Monte das Oliveiras, né? Eles perguntaram. Primeiro Jesus, assim que eles né, admiraram ali aquela grande obra, Jesus falou, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. E aí depois, no Monte das Oliveiras, então eles fizeram três perguntas. No versículo 3 você pode ver que eles perguntaram, quando que vai suceder essas coisas? Qual será o sinal para a consumação do século e do sinal da sua vinda? Primeiro ele fala sinal da sua vinda e da consumação do século. E aí, no decorrer do texto, você vê ali que do versículo 3 ao versículo 14, ele traz ali uma introdução. Do versículo 15 ao versículo 28, ele traz ali falando sobre a grande tribulação. E depois, no versículo 29 ao 31, ele fala sobre a sua vinda, tá? Mas no decorrer do texto todo, ele traz aqui alguns versículos para a gente estar vigilante quanto ele repete isso nesses três trechos. Ele repete sobre a gente vigiar com o engano dos falsos profetas. Ele fala que os falsos profetas ali, eles vão vir muito no nome dele, dizendo que ele que é o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou ungido, eu sou o Messias, e vai enganar muitos, né? Você pode ver versículo 5, no versículo 11 também ele repete. Depois no versículo 23, 24, 26, ele vem aí repetindo, falando até que eles vão operar grandes sinais. Então, assim, milagrosos. Então, tome cuidado, querido. Jesus deixa bem claro aqui como que ele vai voltar. Ele fala que é semelhante a um relâmpago, né? Do que vai de uma extremidade à outra. Todo olho verá. Ele fala que todo olho verá quando Jesus voltar, ok? Quando ele estiver vindo. Então, não precisa não enganar e ir atrás de um monte dizendo que eu sou o Cristo e tal. Então, a gente pode estar lendo ali as respostas, né? No início ele fala assim, na introdução ele diz, gente, vocês vão ouvir de rumores de guerra, essas coisas, de rumores de guerra, guerra, mas não vos assusteis, tá? Isso é o princípio das dores, ele deixa bem claro no versículo 8. Tanto essa coisa não vos assusteis, versículo 6, quanto no versículo 8. Porém,
Tudo isso é o princípio das dores, né? E além disso, no decorrer desse tempo todo, vocês vão ser odiados por todos por causa do meu nome. Levantar, vão ter muita maldade, né? Outro detalhe, versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriarão. Quase todos, queridos. A gente tem que orar para que o nosso amor continue, né? Queimando fogo, queridos. Tem uma música tão tremenda que a Nívia Soares lançou essa semana falando sobre o primeiro amor. Vamos ouvir, meditar nessa palavra, meditar nos textos que estão ali, escrita a igreja do Senhor. Eu creio para esse tempo também, né? Não só ali no contexto histórico, mas também para esse tempo tá lá as cartas das igrejas ali na Ásia, mas trazendo para o tempo de hoje é muito pontual, tá bom? Lá no início de Apocalipse. Então ele traz essa introdução e a partir do versículo 15, então ele fala sobre a grande tribulação. E ele está falando aqui para gente, ele está falando ali para os discípulos ali, sendo que. E aí aí ele começa assim: quando vocês vides o abominável da desolação, e quem lê lá os livros, capítulos, os textos do profeta Daniel, que ele está falando aqui, você vai entender, porque quando você vai estudar Daniel, você vê que ele está falando do anticristo, né? Daí você pode estar dando uma lida lá, acompanhando os vídeos lá, que eu falei do Amados, que eu vou botar no link. E detalhe, ele também fala aqui numa região geográfica, versículo 16, falei 15, 16, quando estiverem na Judéia, tá? Na Judéia, o que eles vão fazer? Tá? Então vocês vão para o monte, tá? E aí não perca tempo, fuja, quem estiver no errado, quem estiver sobre os zerados não desça, quem estiver no campo não volte, essa coisa toda. As grávidas, misericórdia, mulher grávida sabe que é tenso, as que amamentam também sabe que é tenso, imagina, só leite seca, acontece essas coisas. Então, orai para que a sua fuga não se dê no inverno, tá? Versículo 20, um detalhe, como você pode orar para isso nesse tempo, né? Tem muita gente orando, pedindo a paz, porque realmente, né, as pessoas querem a paz mundial, essa coisa. Quando você vê uma oração assim, querido, tome cuidado. A única paz que a gente pode orar, eu creio, está em Isaías 26:3, né? A paz do Senhor, ok? Nos nossos corações. Agora, se você ficar orando pela paz mundial, você está aí orando para o governo de Cristo, né? Então, o anticristo vai trazer essa falsa paz aí, ok? Vai ser uma paz que não vai ficar, uau, vai idolatrar o cara, né? Bom, a gente tem que fugir desse homem, fugir desse cara aí que vai surgir, que vai ser um governante bem influente até. Então, no versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo e até agora, estava falando para os discípulos ali, e até agora não tem havido. Então, interessante, porque assim, na introdução lá, ele vem falando, deu até um conselho para eles: vocês serão odiados em todas as nações, e a gente também, né, tá ali bem claro. E então ele respondeu a primeira parte, né, de quando o templo ia ser derribado, né, e aconteceu isso, essa profecia que ele falou: não ficará aqui pedra sobre pedra, lá no ano 70 depois de Cristo, com o general Tito, que depois se tornou imperador. Ali ele destruiu o templo, você vê lá hoje só o muro da lamentação. Então se cumpriu essa profecia, ok? Depois ele vem falando: ó, vai vir o princípio da dor, tudo, guerra, mas ainda não é o fim. O fim virá, tá aqui, ó, a terceira resposta. Eles fizeram três perguntas, né? Qual vai ser o sinal final da consumação do século? Tá aqui já no versículo 14. Então virá o fim. Aí você pode ler lá o que é que vai acontecer. Ele falou que o evangelho do reino vai ser pregado em todo mundo. Querido, isso já não está acontecendo com a internet? Quantas pessoas fazendo lives, pregações, né? Claro que tem uma turma aí que tá com nada, mas tem um remanescente, ok? E Jesus, sim, o Espírito Santo tá preparando a noiva, tá bom? E então ele falou no versículo 21, depois, porque desde esse tempo da grande tribulação, desde o princípio do mundo, não tem havido nenhuma tribulação, não vai. Vai ser uma coisa muito notória, né? Então, quando vocês verem o anticristo e quando ver que tá havendo essa grande tribulação, olha só, acharemos aqui. Se não tivesse sido abreviado esse sistema, vocês, né, também não estariam aguentando. E aí, então, deixa claro aqui a resposta, né, sobre a tribulação, que vai ser o sinal, né, da volta de Jesus,
né? Por conta das 3 perguntas de novo que eu falei, né? Lá dos discípulos. Então aqui está uma resposta. E do versículo 29 a 31, então ele frisa ali quando que vai ser a volta dele. A gente vai ver fenômenos na natureza. Ele fala que a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, coisas assim tremendas da natureza, coisas de chacoalhar qualquer um. E então aparecerá no céu o sinal, olha aí, do filho do homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão. Tá vendo? Isso é um sinal. Todos se lamentarão, verão, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então os povos da terra se lamentarão, todos verão. Tanto que no versículo 27, lá em cima, quando ele está, né, aqui de novo, né, falando do engano, para vigiar em todo o tempo sobre esse camarada aí, essa turma aí que está falando, eu sou o Cristo. Ele falou, né, que a vinda dele vai ser como um relâmpago, onde todo olho verá, tá bem claro ali, todo olho verá, né? Então, gente, versículo 31, e ele enviará os anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 cantos, ventos da terra, né? Todas pelas extremidades do céu. Então, algo assim que vai ser muito fenomenal. Então, amado, a minha mensagem aqui para você, eu tento fazer um vídeo curto aqui com esse texto. É difícil, mas eu creio que aqueles que são sedentos vão até o fim, vão assistir, vão ser tocados. Amém? Porque nós precisamos estar sóbrios, vigilantes e orando para que o Senhor nos guarde, para que a gente não caia, né, na tentação de se vangloriar, se achar, porque eu sou o teólogo do pré-tribulacionista, eu sou do teólogo do pós-tribulacionista. Não, cara, esse gente não é nada, sabe? Acho que eles diz que sabe alguma coisa, não sabe nada. Então a gente precisa muito permanecer no Senhor. Então, amados, vamos perseverar em buscar o Senhor de todo o coração, amar ao Senhor de todas as nossas forças, amar o nosso próximo, buscar intimidade com Jesus, pedir ao Espírito Santo essa coisa de ir nas profundezas do Senhor e manter comunhão uns com os outros, um ardente amor, como está lá em 1 Pedro fala, para que a gente ame uns aos outros ardentemente. Amém? Em nome de Jesus, assim sereis conhecidos como meus discípulos. Jesus falou isso em João 15. Vou colocar todas essas referências para você na descrição do vídeo. Deus abençoe a tua saúde, tua semana, tua família. Não temas, vamos permanecer adorando o Senhor, não importa as circunstâncias, queridos. Eu quero também, eu oro para que você se encha do temor do Senhor, do temor do Senhor nesses dias. Em nome de Jesus, Deus está presente e